Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 21 de março, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. A LGPD poderá ser mais perigosa que legislação trabalhista. CVM dos Estados Unidos propõe novas regras contra o hack e falhas de sistemas. Hitachi Energy é novo alvo do CLOP, que usa bug no Go Anywhere. E eu começo com essa notícia que fala: a LGPD poderá ser mais perigosa que a legislação trabalhista. Em novembro de 2020, a Enel sofreu um vazamento de dados e, na ocasião, diversos clientes da região de Osasco, São Paulo, receberam uma notificação da companhia informando um possível vazamento de dados, incluindo desde nome completo a endereço e número de conta bancária. Na época, a empresa informou que o vazamento atingiu apenas 4% da sua base de clientes, todos da cidade de Osasco, e chegou a comunicar o fato às autoridades competentes para análise do caso. Alguns meses depois do incidente, uma cliente da Enel entrou na justiça pedindo uma indenização por danos morais. Mas, recentemente, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, STJ, o vazamento de dados não tem a capacidade por si só de gerar dano moral indenizável. Assim, em eventual pedido de indenização, caso o titular se sinta prejudicado pelo incidente, é necessário que o mesmo comprove o efetivo prejuízo gerado pela exposição dessas informações. O entendimento foi estabelecido pela segunda turma do STJ ao dar provimento ao recurso especial da Eletropaulo e, por unanimidade, reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia condenado a concessionária a pagar indenização por danos morais de R$ 5.000, em virtude do vazamento de dados de uma cliente. Na ação de reparação de danos, a cliente alegou que foram vazados dados pessoais como nome, data de nascimento, endereço e número do documento de identificação. Ainda segundo a consumidora, os dados foram acessados por terceiros e posteriormente compartilhados com outras pessoas mediante pagamento, situação que, para ela, gerava potencial perigo de fraude e de importunações. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, mas o TJSP reformou a sentença por entender que o vazamento de dados reservados da consumidora configurou falha na prestação de serviços pela Eletropaulo. Na visão do Guilherme Guimarães, advogado e sócio fundador do Guilherme Guimarães Advogados Associados, a regra é que os danos sejam comprovados pelo titular para que se justifique a condenação do ofensor ao pagamento de uma indenização. Em sua avaliação, situações como essa reportada podem abrir portas para novos processos contra as organizações. Segundo ele, a LGPD poderá ser mais perigosa do que a legislação trabalhista. Veja que, em uma empresa com 1.000 empregados, existe a possibilidade de apenas um propor uma ação na esfera trabalhista, enquanto, se a empresa possuir 20.000 titulares em sua base de dados, todos são potenciais autores de uma ação em decorrência de, por exemplo, um vazamento de dados pessoais. Pontua o profissional, reforçando que a NPD já recebeu mais de 7.000 denúncias de titulares. Por outro lado, o advogado explica que, por mais que a indenização seja paga pelos danos causados, caso seja comprovado, não necessariamente, a empresa pagará a multa da LGPD, pois existem vários aspectos a serem observados pela norma que disciplina as sanções para a aplicação de qualquer pena. Com essa questão envolvendo processos de clientes, bem como a recentemente publicação da dosimetria, o que traz novas perspectivas ao cenário. Guimarães enfatiza que agora, mais do que nunca, o titular deverá buscar informações sobre como a empresa que trata os dados aplica as medidas de segurança, técnicas e administrativas para garantir a proteção de seus dados, em especial para diminuir eventual impacto negativo para o titular no caso de um incidente. Posteriormente, diante da grande repercussão do caso, a distribuidora de energia não respondeu satisfatoriamente aos questionamentos sobre o ocorrido ao Procon São Paulo. O órgão chegou a informar que o caso está sendo analisado pela Diretoria de Fiscalização
e que poderá aplicar multa conforme prevê o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, caso tudo não esteja esclarecido. Segundo a apuração do Procon, a Enel não chegou a especificar alguns itens como quais os parâmetros usados para a classificação da confidencialidade dos dados, quais fundamentos se baseia para permitir o acesso de parceiros, colaboradores e estagiários aos dados pessoais mantidos sob sua guarda e quais as políticas de segurança de dados utilizadas para evitar que esses dados sigilosos sejam copiados. Acho que a matéria é um pouco alarmista. Quando a gente fala de previsão é muito difícil, né, realmente cravar o que vai acontecer. Agora o fato é que, dado a falta de atenção que grande parte das empresas tem, e se vocês acompanharam o quadro de ontem e viram que de todos os vazamentos de dados no mundo, 43% acontecem só no Brasil, significa dizer sim que existe uma grande probabilidade de que consumidores venham acionar empresas por conta desses vazamentos. Então, eu acredito sinceramente que a gente vai ver, né, como isso vai ser conduzido, qual o volume de processos que de fato vão começar a existir. O que eu entendo é que algum movimento vai acontecer. Conforme os vazamentos forem acontecendo, inclusive pessoas devem ser instruídas até, de repente, por alguns advogados, a entrar com ações com relação, juntamente, ou melhor dizendo, contra essas empresas que mantinham os dados dos clientes. Veremos. CVM dos Estados Unidos propõe novas regras contra hack e falhas de sistemas. Os 5 membros da Comissão de Valores Mobiliários SEC, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, votaram em uma reunião pública para propor regras sobre proteção de dados financeiros do consumidor, prevenção de hacking em bolsa de valores e corretoras e reforço à resiliência da infraestrutura do mercado de capitais, como parte de uma preocupação contínua com a modernização dos regulamentos para responder ao avanço das ameaças tecnológicas. O presidente da SEC, Gary Gensler, abriu a reunião com um aceno para a turbulência do mercado, fazendo referência velada à falência do banco americano Silicon Valley Bank e temendo que pela viabilidade do Credit Suisse, reafirmando a promessa de sua agência de apoiar a resiliência do mercado. As 3 propostas de regras juntas determinaram como as corretoras de valores lidam com os incidentes de hacking e protegem os dados do consumidor, e como as bolsas de valores, câmaras de compensação de transações e outras entidades consideradas críticas para a segurança econômica nacional se protegem contra as falhas de sistemas e invasão cibernética. Os resultados propostos, que agora estão sujeitos a um período de comentários públicos, somam-se às medidas introduzidas desde o ano passado para combater o que as autoridades dizem ser perigos crescentes para empresas públicas e investidores. As medidas provavelmente alimentarão as críticas de que, sob o comando de Gary Gensler, a SEC embarcou em uma agenda de regulamentação excessivamente ambiciosa que está testando os limites de sua capacidade. De acordo com as propostas, as corretoras de valores e administradores financeiros serão obrigados a manter programas para detectar e responder ao acesso não autorizado a dados e notificar os clientes afetados em 30 dias. Bolsas de valores e outras entidades que compõem a cadeia de valores imobiliários também seriam obrigados a manter políticas de risco de segurança cibernética e notificar a SEC imediatamente sobre incidentes significativos. Gensler, em comentários, chamou a proposta de a primeira a abordar explicitamente as práticas de segurança cibernética para a maioria dessas entidades de mercado. A exigência de notificação imediata provavelmente levantará dúvidas entre os defensores da indústria. Uma proposta semelhante no ano passado para empresas de investimento exigia um aviso confidencial em 48 horas, atraindo objeções de que isso poderia prejudicar os esforços para responder rapidamente a incidentes de hackers. Gensler observou que, em setembro, uma unidade do Morgan Stanley concordou em pagar 35 milhões de dólares para resolver as acusações da SEC de que teria falhado em proteger informações pessoais por um período de 5 anos. Além disso, a SEC propôs expandir o número de bolsas de valores
agências de compensação registradas e outras abrangidas pelo Regulamento Conformidade e Integridade de Sistemas de 2014, exigindo que as operadoras construam sistemas robustos o suficiente para dar suporte às atividades do mercado, inclusive garantindo a si mesmas que a nuvem de terceiros, os serviços de computação, são suficientes para atender aos requisitos da norma. Essa matéria é muito interessante. Vamos lá, duas partes. Primeiro, existe um órgão regulador, por assim dizer, interessado em padronizar algumas boas práticas de segurança no mercado em que atua. Isso é extremamente interessante. E percebam a reação dessas empresas, a reação de grande parte do mercado. Muitas vezes a gente brinca, né, que no Brasil não existe a cultura de segurança, mas esse nível de resistência existe em todo o mundo. Mesmo os Estados Unidos, com altos investimentos em cibersegurança, passam por situações como essa. Passam por situações em que algumas empresas entendem que é mais custo, que é mais um ônus a mais para as empresas, né, manterem alguns controles ou, enfim, atenderem algumas determinações. Óbvio que vamos esperar exatamente até que isso tenha todas as considerações, visto que agora vai para comentários públicos e depois exatamente o que vai ser aprovado. Mas percebam que, encerrando os comentários com relação a essa matéria, existe uma forte tendência de que muitos órgãos reguladores comecem a definir o escopo de atuação e aquilo que é mais importante dentro de segurança cibernética em cada uma das indústrias, em cada um dos mercados existentes. E na última matéria de hoje, Hitachi Energy é novo alvo do CLOP, que usa bug no Go Anywhere. A Hitachi Energy confirmou que sofreu uma violação de dados do grupo que opera o ransomware CLOP, que roubou dados da empresa usando uma vulnerabilidade de dia zero no Fortran Go Anywhere MFT, Managed File Transfer. A Hitachi Energy é uma divisão da gigante japonesa de engenharia e tecnologia Hitachi, focada em soluções de energia e sistemas de energia. A empresa tem uma receita anual de 10 bilhões de dólares. A vulnerabilidade de dia zero no Fortran Go Anywhere MFT foi divulgada pela primeira vez em 3 de fevereiro, rastreada como CVE 2023-0669. Soubemos recentemente que um fornecedor de software chamado Fortran foi vítima de um ataque do grupo de ransomware CLOP, que pode ter resultado em acesso não autorizado a dados de funcionários em alguns países, disse a Hitachi em um comunicado à imprensa. A empresa diz que respondeu ao incidente imediatamente, desconectou o sistema afetado e iniciou uma investigação interna para determinar o impacto da violação. A Hitachi Energy disse que todos os funcionários afetados, autoridades de proteção de dados e agências de aplicação da lei foram informados sobre o incidente de segurança diretamente por ela. No início de fevereiro, a Fortran admitiu o dia zero em seu produto de compartilhamento seguro de arquivos Go Anywhere. A violação teve impacto análogo aos hacks anteriores que visavam um produto semelhante, o Acelion FTA, em 2021. Naquela época, também foi o grupo CLOP que aproveitou a falha de segurança para violar várias organizações em nível global. Em 6 de fevereiro, uma exploração para o CVE 2023-0669 foi lançada publicamente e no dia 10 de fevereiro o CLOP declarou que já havia violado 130 organizações aproveitando a vulnerabilidade no Go Anywhere MFT. A primeira vítima a confirmar uma violação desses ataques foi a gigante da saúde Community Health Systems, CHS, em 14 de fevereiro. O mesmo ocorreu com a fintech Hatchbank, que fez declaração semelhante em 2 de março. O CLOP começou a extorquir ativamente os clientes da Fortran alguns dias depois, adicionando muitas vítimas ao seu portal de extorsão e exigindo pagamentos de resgate para não divulgar publicamente os dados roubados. Nesse incidente em particular, se trata, acho que como conceitualmente todo mundo sabe, uma vulnerabilidade de dia zero é aquela vulnerabilidade reconhecida e que não possui
uma correção. Portanto, ainda é uma vulnerabilidade que pode ser explorada. É claro que mesmo nesses casos, caberia à fabricante, se não o fez, a matéria não deixa claro, definir alguma boa prática, alguma forma de diminuir a possibilidade dessa vulnerabilidade ser explorada. Não me parece que as empresas tiveram a oportunidade, e é por isso que eu falo, e ontem eu enfatizei muito isso, os criminosos estão de olho nas vulnerabilidades. Quando algo sai, a tentativa de exploração é quase que imediata. Poucos dias depois da divulgação da vulnerabilidade de dia zero, duas grandes empresas, três, acrescentando aqui a Hitachi Energy, foram vítimas. Foram vítimas de um ataque de ransomware. Percebam quão grave é. É por isso que, em primeiro lugar, devemos ter um processo ágil de gestão de vulnerabilidades que, na medida do possível, corrija as vulnerabilidades aplicando os patches, aplicando os service packs ou as correções disponibilizadas pelos fabricantes. Depois, aquelas vulnerabilidades que eventualmente não podem ser corrigidas porque não existe uma correção, deve ser pensado numa estratégia de segurança em profundidade ou numa forma de diminuir a superfície de ataque, logo diminuindo a possibilidade de que aquela vulnerabilidade venha a ser explorada. Isso também é extremamente importante. Então, um processo eficaz de gestão de vulnerabilidades precisa levar em consideração todos esses aspectos. Nem sempre é possível corrigir, mas quando não for, é preciso reduzir a superfície de ataque e a possibilidade de que ela seja explorada. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.